A paz do Senhor, povo santo de Deus, mais uma vez aqui para falarmos mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor e sobre o que Ele tem para as nossas vidas para esse tempo. Eu sou a missionária Vitória Cavalheiro. Desde já eu peço seu like, se inscreva no nosso canal e vamos falar mais um pouquinho hoje sobre 1 Tessalonicenses 4. No vídeo anterior falamos sobre o versículo, no capítulo 4, sobre o versículo 3, 4, 5 e 6. Mas agora, neste vídeo, nós vamos recapitular o versículo 6 e vamos falar sobre 7, 8 e 9. Como vocês já sabem, a minha experiência, a minha prova foi 20 anos na química, na noite, na prostituição. Aprove o Senhor me provar nesta área e Deus me incumbiu a missão de vir aqui, fazer este canal e todos os dias trazer uma porção daquilo que Deus quer falar conosco. E eu não posso me acovardar, porque eu sei que nós temos um chamado. Eu e você somos escolhidos para uma grande obra. Nós temos um chamado à excelência. Então nós não podemos deixar de fazer aquilo que está no coração do nosso Deus, né? Então neste tempo, vamos fazer tudo o que está no alcance das nossas mãos. Vamos nos posicionar, porque o poder do nosso posicionamento traz novos tempos para as nossas vidas, traz colheitas maravilhosas, traz salvação de almas, arrependimento, traz a purificação das nossas vidas, traz um novo tempo, uma nova era. Então, vamos ler neste momento 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6, recapitulando. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos. Versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Porquanto quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vós escreva, visto que por vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vós ameis uns aos outros, né? Esta palavra aqui está falando sobre a igreja de Tessalonicenses, né? Então nós vamos entender aqui que Deus nos está exortando sobre o pecado, sobre a pornografia, o pecado sexual, tudo aquilo que está escondido, aquilo que nós praticamos. E a minha vivência foi na química, foi na prostituição, um pecado sexual. Tudo que envolve a sexualidade, né? Então nós vemos que nós estamos vivendo um tempo em que isso é muito notório, está muito aflorado, tanto na vida dos homens quanto na vida das mulheres, e está muito difícil, porque está dentro das igrejas. O Satanás, ele não quer que você saia da igreja, ele quer que você continue lá, para que você viva uma vida de engano, uma vida pecaminosa. E o que nós podemos extrair aqui para recapitular o versículo 6, o comportamento sexual e moral é uma ofensa contra Deus. Veja bem, uma ofensa contra Deus. Mas também, em nome de Jesus, mas também prejudica outra pessoa, quer seja cristã ou não. Enganar ou defraudar significa ir além do que é certo. Deus não se agrada disso. O pecado, a imoralidade sexual. Transgredir, ultrapassar, significa deixar os limites aceitáveis e protetores estabelecidos por Deus. Toda a atividade sexual fora do casamento é um ato terrível, injustiça contra o outro indivíduo. De uma maneira muito real. Isto rouba a outra pessoa os tesouros, isto é, pureza, inocência, integridade física e emocional, uma boa consciência com relação a Deus, que não podem ser restituídos ou substituídos. Isto aplica-se a todos os aspectos de envolvimento sexual, e não apenas a relação sexual propriamente dita fora dos laços da união matrimonial.
Isto ofende profundamente o coração do nosso Deus, porque esse pecado, ele é um pecado oculto, escondido, ele ofende o nosso próximo, ele ofende o matrimônio, ele fere as leis do matrimônio. Então nós não devemos praticar. E neste tempo Deus está nos impelindo a falar sobre algo que está destruindo a moral do casamento. Dentro da igreja, as coisas estão escancaradas, a lascívia está destruindo a purificação, a santificação, o trabalhar de Deus em nossas vidas. Satanás, ele é muito enganoso, o coração do homem é muito enganoso. Aqui nós vamos ver que Deus, o 7, porque não nos chamou para a imundícia, pecado podre, lama, muito pecado. Então eu quero aqui dar um testemunho muito breve que me aconteceu em um tempo, uma vivência que eu tive. Eu estava num determinado lugar e eu já tinha vivenciado isso porque eu tinha ouvido o meu pai, lá na vivência que eu tive na minha infância, eu escutava ele comentando com uns amigos dele sobre algumas coisas. E quando eu estava no mundo das drogas, preste atenção, eu tive uma vivência, irmãos, Igreja do Senhor, foi inacreditável e inadmissível. É por isso que eu digo, mulher, não fique se masturbando e mandando vídeo para homens, porque você não sabe o quão profundo é a imoralidade do seu corpo. É o que você está fazendo. Se ele é o teu ex, por que tu tá mandando nudes para ele? Por que tu tá se masturbando ainda para ele? Se o teu relacionamento não tem volta, pare de se masturbar para outros homens ou para o teu ex-marido, tentando fazer com que ele volte para você, se insinuando para ele. Se você não conseguiu manter o teu casamento, o teu físico, a tua relação sexual com o teu marido, enquanto tu estavas com ele, então não fique mandando imoralidade sexual pro celular do teu ex, ou do teu ex-marido, ou ex-namorado, ou ex que for, porque é tão profundo esta imundícia que o que eu vou dizer agora vai surpreender você. Vai surpreender você. O que acontece? Eu estava num certo lugar e estava muita gente usando cocaína. E o que aconteceu? Existia um relacionamento de um casal aonde a ex-esposa, num período que a gente não pode mencionar nomes, eu poderia até aqui usar nomes fictícios, mas não precisa, porque você sabe que é verdade, e eu não venho aqui para falar de mim, eu venho aqui para falar as minhas vivências e o que me impele o Espírito Santo de Deus falar para você, transmitir para você. Porque se eu vivi isto, você também vai viver, ou já viveu, ou está vivendo. Então, o que eu vi? Eu vi que era um casal que eram separados e naquela separação, talvez na tentativa de reatar o relacionamento, o que eu não sou contra, cada um tem o seu problema, faz da sua vida o que quiser, mas expor o seu corpo na masturbação e mandar para o celular de alguém, pelas redes sociais para alguém, infringe as leis da moral. É imoral, é imundícia pura, é demônio puro, sem mistura, denegrindo a sua imagem, jogando o seu nome na lama. Tudo o que Deus quer é a santificação do seu corpo e do seu espírito. Ele quer te purificar. E quando eu vi, o meu semblante decaiu, o meu coração ficou amargurado, porque até então eu nunca terei coragem de dizer a esta pessoa que isto aconteceu, porque eu acabaria de destruir mais ainda esta mulher. Mas o que acontece? Ela se masturbava e mandava os vídeos pro ex-marido, e quando o ex-marido dela usava drogas e passava do ápice da consciência, ou não sei, porque demônio é sujo mesmo, ele lá na roda de cocaína, ele passava o celular e mostrava para os outros homens. E Deus me permitiu aquela vivência para que eu visse com os meus olhos
A que ponto a imundícia, o lamaçal do pecado pode levar a nossa vida, que Deus quer que tenhamos ela em santidade. Então isso acabou comigo, e Deus falou: tá vendo, filha, o que eu quero que tu fale para minha igreja, o que eu quero que tu fale para o meu povo, eu quero que tu fale para as minhas estrelas, para que elas parem de se masturbar, para que elas parem de fazer isso, imoralidade nas redes sociais. Então, se você não conseguiu, com a tua beleza, com a bela roupa, com a tua elegância, com a tua finesse, conseguir o teu esposo de volta, não é com a tua masturbação nas tuas redes sociais que você vai conseguir reatar o teu relacionamento. Tu pode até conseguir reatar o teu relacionamento, mas você vai viver uma vida desgraçada, uma vida miserável, uma vida de podridão. Por quê? Porque você vai viver brigando, e ele não vai largar das drogas porque você se masturbou para ele. Ele não vai largar das drogas, ele não vai largar dos amigos porque você se masturbou para ele. Ele estava lá, ele voltou para você, mas ele continua na imundícia. O que você tem que buscar é a libertação da sua mente, a libertação para sua alma, para o seu espírito, né? Porque você está sobre o jugo de Satanás. Este homem, enquanto ela dormia, ele ia na casa dele, filmava ela dormindo. Eu posso falar isso aqui porque ela nunca vai saber. Eu estou falando para você não fazer isso, porque isso acontece. Eu estou falando aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pare de fazer isso. Deus não te deu liberdade para isso. Ah, mas ele é meu ex-marido e eu faço o que eu quiser. Mas enquanto você faz isso porque você quer, ele passa para frente os vídeos porque também ele quer. Então você faz o que quer e colhe o que não quer. E se imagina se ela vir a saber disso um dia. Hoje eu não sei como é que é a vida do casal, também não me interessa, mas Deus me permitiu aquela vivência para que eu hoje pudesse falar para você. Eu participei 20 anos, fui usuária ativa e não passiva, ativa. Nunca dependi de ninguém sustentar o meu vício. Então tudo que eu via, eu entrava, eu tinha o direito à liberdade de ir e vir, que está na Constituição. Então eu entrava e saía aonde eu queria, com o meu dinheiro, sem precisar pedir licença, porque quem nessa vida podre, promíscua, quem tem dinheiro entra e sai a hora que quiser. Então é muito difícil você chegar para uma mulher e dizer: amiga, não faça isso, irmã, não faça isso. Porque muitas vezes você provoca uma grande confusão. Você sabe que hoje nós temos esse negócio de comando, eles ficam envolvidos em comando, e nós somos do comando de Cristo. E ai de quem tocar no ungido do Senhor. Mas o que acontece? Nós temos que ser prudentes, nós não podemos chegar lá e falar tudo. Nós temos que ter prudência. E eu venho aqui em nome de Jesus trazer hoje para você esta palavra, esta vivência que eu tive. Por quê? Porque é uma imoralidade, é uma impureza contra a vida do nosso irmão. Veja bem, infringe os direitos da outra pessoa casada. Veja bem, a Bíblia, ela é específica, ela não faz arrudeios, ela deixa bem claro a imundícia que é isso, o quão profundo nós descemos no lamaçal do pecado, o quão descemos o nível na presença do Senhor, o quanto Deus vira as costas para nós. Mesmo que eu chegasse e falasse isso para ele ou para ela, o que é interessante é que este homem, eu estava naquela roda, ele chegou para mim e mostrou para mim. Até então eu não sabia e fiquei assim estarrecida, porque eu como uma ex-usuária tive aquela vivência. Então para mim tanto fazia, porque eu sou viúva, isso há muitos anos, então para mim não me importava. E eu fiquei olhando e falei: Senhor, o que está acontecendo? Então eu tinha ouvido quando muito jovem burburinhos do meu pai sobre isto, mas eu não imaginava que isso ainda acontecia mesmo nos dias de hoje. Então quando Deus nos impele a um chamado, é porque Ele nos dá o conteúdo para nós passar para as estrelas dele. Nós somos estrelas do céu do Senhor, nós somos filhos, descendentes de Abraão. Ele é
o nosso Pai, o Pai da fé, a qual nós devemos depositar a nossa confiança. E se Deus falou que nós temos um chamado, nós temos que acreditar, nós temos que nos posicionar. Porque não tem como, é uma coisa fora do comum, é o pecado da pornografia, da masturbação, é um pecado escondido, onde ninguém vê. Quem poderia dizer que este homem, esse esposo, entrava dentro de casa, filmava a mulher dele e depois ia lá na roda de cocaína e mostrava para todo mundo na roda? Eu fiquei literalmente estarrecida. Se eu estou falando isto aqui hoje, é porque isso nunca vai chegar aos ouvidos dela, porque eu não vou falar. Deus tem o poder de usar um profeta para revelar isto para ela em um outro lugar, em uma outra ocasião. O que é interessante é que são conhecedores da palavra do Senhor. O que é interessante é que ela no passado foi coluna da casa dela, ela foi o esteio da casa dela. Então quem pode dizer que amanhã ou depois eu e você não passaremos por isso? Então por este motivo, igreja, eu estou aqui hoje obedecendo a voz do nosso Deus para falar para você o quão misericordioso o nosso Deus é. Ele me traz aqui e diz: fala para minha igreja, filha, não te acovardes, porque se eu não falar, igreja, o que Deus está mandando, Ele vai cobrar de mim. Veja bem, o que eu estou falando aqui é gravíssimo. O que eu estou falando aqui vai além das quatro paredes de uma igreja, entra na minha vivência e transcende a minha vivência, alcança outras vidas, porque foram esses meus olhos aqui que viram o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Por isso eu tenho aqui a obediência de trazer a continuidade do vídeo anterior, para falar para você: Deus não tá brincando, Ele quer a nossa santidade. Não importa se Ele mandou você fazer, faça. Se Ele mandou você sair das drogas, saia. Não interessa, Ele vai te pegar, Ele vai mandar você fazer, quebrado ou inteiro. Nem que você fique só com a boca para falar, mas Ele vai falar, Ele vai fazer você falar o que Ele quiser que você fale, porque há poder no sangue de Jesus. E quando o sangue de Jesus nos alcança, Ele nos impele a fazer a obra dele, a obra consumada da cruz. Ela é excelente, ela é misericordiosa, ela nos alcança de uma maneira que nós não podemos recuar. Então hoje eu entendo que toda a minha vivência, eu não estou nem falando de mim, hoje eu estou falando de uma vivência que transcende a minha pessoa, chega em outras pessoas. A minha vivência é outra. Eu ainda vou falar para você como que acontece a abstinência sexual dentro da pornografia, quando Deus nos manda falar. É a minha vivência, o que acontece na corrente sanguínea, o que acontece logo depois quando você usa, ou enquanto você usa, ou depois de dias, como você se sente, mas isso é assunto para outra situação. Hoje eu estou falando desta vivência. Mulher, você é um diamante, você não sabe o quão podre é as drogas, a pornografia. Você fica se masturbando e mandando para o celular dos outros. Você mesmo jogando o teu nome na lama, você mesma tá acabando com a tua reputação. Este homem aí já te deixou. Se ele não voltou para você pela misericórdia do Senhor, se ele não voltou para você com a tua beleza, com a tua elegância, esquece, porque é demônio. Ele não quer saber. Satanás se alimenta da podridão que nós servimos para ele, da podridão que nós nos esfregamos. Nós damos liberdade para que Satanás venha atuar dentro da nossa casa. Aonde é que já se viu nós nos masturbar e mandar pro ex-marido, ou mandar pro rapazinho, ou mandar para isso, ou mandar para aquilo, fotinho no espelho? Eu tô falando aqui uma linguagem bem chula, porque não tem linguagem científica para isso. A linguagem científica está aqui. E Jesus, ele foi bem simples e prático e eficiente. Ele disse:
Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir às bolotas deste mundo. Ah, irmã, mas quanto tempo faz isso? Não importa quanto tempo. Eu tive 20 anos de deserto. E se deixar, e se eu não me manter na presença do Senhor, bota aqui na minha frente que eu uso mesmo. Porque eu sou como você, feita de carne e osso. Mas eu sou como você. Eu tenho que obedecer. E se eu não vim aqui falar para você, estrela de Deus, que Deus está falando, para com isso. Faça a minha obra, volta para os meus caminhos. Ele permite nós passarmos pelo vale da sombra da morte, e mesmo gemendo, mesmo chorando, ele vai te impelir a fazer a obra dele. Então eu venho aqui com toda a humildade do meu coração dizer para você: se arrependa aos pés do Senhor. Pare de mandar pornografia para os outros. Você pensa que você está fazendo um bem. Você pensa que você está expondo, mostrando para ele que você é linda e bela. O Espírito Santo de Deus sabe que você é linda e bela. A igreja do Senhor é você, e você perante o Senhor, Deus testifica isso. E se ele te olha vestida e não te enxerga como uma mulher maravilhosa, como uma esposa preparada por Deus, não é nua pelo celular que ele vai acreditar que seja. Ele, do jeito que ele está mergulhado no pecado, o nível que ele se aprofundou na lama, que está aqui na palavra do Senhor, né? Não, ele não vai te querer mais. Ele não vai voltar para você. Você mesma vai distanciar ele cada vez mais. Enquanto você pensa que ele vai voltar para você, ele está mostrando você para outros e para outras, como eu vi, e está se lambuzando com as meninas que estão lá usando com eles. Eu, graças a Deus, eu toda a vida trabalhei, tenho uma conduta de experiência, posso provar o meu legado, né? A minha vida pode ter sido uma vida promíscua, mas enquanto eu fazia isso, eu trabalhava, eu tenho uma experiência de muitos anos aqui nesta mesma cidade que eu moro. Eu posso provar isso para quem quiser. É a minha vivência na presença do Senhor, e Deus sempre falava para mim, falava comigo, me dava visões, porque o dom que Deus nos dá, ele não tira. E eu sempre questionava o Senhor, e eu retorno a dizer, Deus falava muito comigo até que eu conheci a palavra do Senhor. Ezequiel 37, né, que ele chama Ezequiel, aquele vale leva, e eu também fui lendo e relendo, e lá, se eu não me engano, Ezequiel 2, 1, 2, 2, alguma coisa ali parecida, eu não me recordo, me perdoe, que está escrito: filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. E hoje eu não venho aqui falar de mim, eu venho aqui falar das escrituras, o que está escrito na palavra do Senhor. Filho do homem, você, homem, barro, mulher, barro, põe-te em pé, mulher, que Deus falará contigo. Esta palavra hoje eu estou falando para você, porque as mulheres se masturbam muito, as mulheres traem muito, as mulheres se oferecem muito, e muitas vezes nós queremos se pagar de santinha, e nós não somos santinhas. Se deixar, nós somos bem prostitutas do evangelho do Senhor, do nosso corpo, porque os homens, é natural que isso aconteça. É uma lógica científica que o homem sempre trai, a mulher perdoa, mas se você trair ele não vai te perdoar. É um percentual muito pequeno de homens que perdoam uma traição, e qualquer tipo de traição é traição. Imagina você trair a confiança do nosso Deus, trair a pureza do teu corpo, a santidade que Deus tem para entregar. Se posicione, que Deus vai te honrar nessa terra. Deus vai trazer teu marido de volta. Não vai ser nua se masturbando e mandando videozinho com essa tua calcinha pobre pro celular dele, que ele vai voltar para você. Tenha vergonha de você mesma, não dele, nem dos outros que viram, mas tenha vergonha do Espírito Santo, que o Espírito Santo está vendo. Ao invés de você se posicionar para Deus falar contigo, para Deus te usar para as outras mulheres, você fica aí querendo morrer porque ele te abandonou, você fica aí querendo morrer porque ele não olha a tua beleza, daí tu fica tirando a tua roupa e se masturbando para ele. Eu vou falar bem chula mesmo, se masturbando, porque é o Espírito Santo de Deus que me impede
pele nesse tempo, dizer para você: te posiciona e pare de fazer essa podridão. Ele não vai voltar para você. Se santifica para o Senhor, já que tudo aconteceu. Deus conhece o motivo pelo qual Ele não está com você. Talvez Deus não quer que você viva num casamento sofrendo. Eu entendo a tua separação, Deus também entende o teu sofrimento, mas Ele quer te levantar como esteio, como coluna desta casa, e Ele quer que tu seja boca dele nesta terra. Caminha neste vale de ossos secos e Deus vai te honrar. Caminha no meio deste vale, profetiza no meio deste vale e se santifica. Começa no jejum, começa na oração, estende as suas mãos sobre a sua própria cabeça, unge a tua cabeça com óleo. Use o óleo, unge o teu corpo, a tua boca, unge a tua cama. Se você quer, busque o retorno conjugal dentro da palavra de Deus, dentro do centro da vontade de Deus. Assim Deus vai te posicionar e não vai usar somente você, vai usar você, vai usar ele, e ele também vai ser um vaso usado para falar sobre esta vivência, porque eu tive vivências que só eu posso falar. Eu tenho certeza que se eu tivesse um cônjuge hoje e eu falasse coisas que na tua mente humana são inimagináveis, eu digo inimagináveis, eu vou falar aqui agora, porque é muito pior do que matar uma criança. Se eu for falar hoje, um ser humano, um amigo meu, um pastor de igreja, eles não vão acreditar. Eles vão olhar para mim e dizer: meu Deus, missionária, você fez isso? Fiz sim, não tenho vergonha de falar. Se Deus mandar, eu venho aqui e eu falo. É claro que eu vou privar o vídeo, eu não vou deixar público para qualquer pessoa. Você vai ter que pagar para ver certos conteúdos que eu vou falar aqui. Mas esta vivência que eu tive, que eu ainda não falei para ninguém, é uma vivência que eu sei que já aconteceu na minha família e eu preciso falar isso aqui. Mas se Deus me mandar, eu vou privar o vídeo, eu vou cobrar um preço e eu vou falar, porque para eu vir aqui falar isso, Deus está me cobrando um preço alto, e Deus usou a minha filha para dizer: mãe, se você não te posicionar, toda a nossa família vai perecer. Deus deu uma visão à minha filha, que elas seguravam os meus braços, e todas as vezes que eu me cansava, que eu abaixava os meus braços, os demônios avançavam na minha família e a minha família perecia. Então quem sou eu para dizer que eu não vou vir aqui falar o que Deus mandar? Se Ele mandar eu falar a minha vivência, eu vou falar. A minha vivência, eu tenho coragem de chegar aqui e dar minha cara a tapa e dizer: é o Espírito Santo de Deus que está mandando eu falar. E se eu falar para você, a tua cara cai, tu não vai aguentar. Eu estou falando isto da pornografia oculta, de relacionamentos já separados, porque eu não estou falando nomes, eu não estou dando cara de ninguém. Jamais eu vou jogar o nome de alguém na lama, jamais eu vou usar de promiscuidade com a história de outra pessoa, mas a vivência foi minha, porque enquanto a mulher não estava lá, eu estava, porque eu ia e vinha, porque eu sou viúva há muito tempo, então eu posso falar. Você está entendendo o nível de profundidade que Deus quer te usar? Se Deus está falando para mim, fala para minha igreja se posicionar, é porque tem mulheres que estão passando pela mesma vivência que eu estou passando. E se eu não obedecer hoje, Satanás traga até as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, eu tenho 4 netos, e eu não quero que no futuro eu esteja intercedendo pelas mesmas dores que eu já passei. O meu pai hoje, ele dorme com o Senhor. Eu ganhei a alma do meu pai para Jesus e Deus me provou isso. Eu pedi a ele, mas eu muito clamei pelo meu pai. O meu pai nunca foi um usuário de drogas, mas ele servia a Zé Pilintra, ele bebia, demônio do ódio, demônio da ira, aonde as pessoas hoje em dia, se você chegar para eles e exortar dentro da graça do Senhor, eles já puxam a arma para você, eles já querem te avançar, eles dão soco na parede. Se você começar a buscar a presença do Senhor, um nível aonde você desce na profundidade, Satanás se levanta, ele te para na rua, ele te enfrenta no mercado, ele te enfrenta no teu trabalho. Satanás não tá brincando de ser Satanás. Deus tá te impelindo nesse tempo: faça a minha obra, leva a minha palavra, eu estou voltando. Ele está nos chamando a um tempo de santidade, a um tempo de profundidade. Ele não quer saber, ele quer que você desça, ele quer que você fale, e eu venho aqui hoje ser boca de Deus na tua vida. Eu não me calarei.
Eu irei aonde Ele me mandar. E aonde Ele está me mandando ir é na tua casa hoje. É falar para você hoje. Põe-te em pé, filho do homem, que Deus quer falar contigo. Esta é a palavra de Deus para o dia de hoje. Mulher, tu é um diamante, tu é uma pedra preciosa. Deixa Deus te lapidar. Não deixa Satanás fazer com que você continue um carvão toda preta, queimada. Não, comece a brilhar, comece a expelir o brilho do Espírito Santo e tu vai ver a mudança dentro do teu lar. Mesmo que coisas horrendas e coisas podres e imundícias da lama, do fundo do mangue, venha hoje estar acontecendo na tua vida. Mas eu creio que aquele que me chamou para fazer a boa obra, aquele que começou a boa obra, é fiel para terminar. E se ele vai terminar na minha, se ele está fazendo na minha, ele vai fazer na tua. Não tem demônio da ira, não tem demônio disso, não tem pombagira do inferno, não tem tranca-rua, não tem preto velho, não tem Zé Pilintra, não tem Maria Mulambo, não tem sete saias, não tem para Satanás. Bota ele para correr de dentro da tua casa, porque se tá acontecendo estas coisas dentro da tua casa, é porque alguns desses demônios, ou seja, aqueles que nem nome têm, principados e potestades, está agindo sobre a tua casa. É sobre, não é lá longe, é sobre a tua casa. Então tenha autoridade, levanta a tua mão e repreende em nome de Jesus. Quando você vê Satanás rosnando na porta da tua casa, fecha a tua porta, entra no teu quarto, dobra o teu joelho e você vai ver que poderosamente Deus vai agir ao teu favor. Deus vai fazer coisas grandiosas através da tua vida. Não fecha a tua boca, não te acovarde, porque é o que Satanás quer. Ele começa a rosnar na frente da tua porta para ver se você fica com medo. Ele começa a rosnar lá no teu trabalho. Ele começa a acusar dentro da tua mente para você ficar com medo dele. E ele é só um demônio. Ele já perdeu a chance dele e nós ainda temos a nossa. O Espírito Santo de Deus me impele neste tempo a dizer para você: se posicione na presença do Senhor e você vai ver Deus agir poderosamente dentro da sua casa. Se você espera voltar para este homem, mesmo que tais coisas tenham acontecido dentro da tua casa, não se vergonhe, volte mesmo para ele. Se você o ama, volte mesmo, mas pague um preço para que você santifique a sua vida e ele também, para que no futuro os teus filhos não tenham a mesma vivência que eu tive com algumas coisas, não neste caso, mas na bebida, como eu vi o meu pai dizendo algumas coisas, como incesto, que eu não com o meu irmão, mas com um suposto namoradinho da minha irmã. Então nós temos que ter prudência, nós temos que falar tudo aquilo que Deus nos mandar, que Deus nos mandar. Não devemos ter medo de Satanás, porque se nós formos pesquisar a hierarquia dos demônios, eles viviam no céu e foi lá de cima que eles foram lançados. Então nenhum tipo de demônio, ninguém que se deixar ser usado por Satanás aqui na terra tem poder de impedir o que Deus está fazendo na tua vida. Ninguém tem o poder de se atravessar no teu caminho. Ninguém, nenhum principado, nenhuma potestade tem o poder de impedir aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Quando eu vejo alguém embravecida, furiosinha pro meu lado, eu fico só olhando: tu tá aí, né, Satanás? Antigamente eu convivia junto com você. Hoje em dia eu estendo a minha mão e digo: sai da minha frente. Porque se você tocar a tua mão no que Deus está fazendo, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Então que esta vivência minha fique aqui como exemplo registrado no que Deus tem para fazer na vida de 1 milhão de estrelas, 2 milhões de estrelas. Que estas são as estrelas do céu do meu Senhor, como areias da praia, inúmeras, incontáveis, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Nós sabemos que são incontáveis as almas que Deus está esperando para receber lá no seio dele. Então eu venho aqui para dizer para você: não te acovarde, põe-te em pé, filho do homem, que Deus falará contigo. E só então, depois que você se pôr em pé, se posicionar, o poder do teu posicionamento, você vai